Glória a Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, até o versículo 22 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o foco estiver só nessa vida. Aí verso 20 ele diz: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, então é garantia de que nós também vamos ressuscitar se morrermos antes do arrebatamento. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Muito bem. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. É o mesmo texto de 2 domingos atrás, mas uma mensagem diferente. Deuteronômio 29, 5 diz assim: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Isso é Deus falando com o povo. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Nós estamos numa semana muito especial. A semana da Páscoa é uma semana especial. Mas também há muita confusão nessa semana. Eu fico observando de vez em quando, olhando nas redes sociais, como que as pessoas são confusas nesta semana. E claro que a influência religiosa que as pessoas receberam em família ajuda um pouco nessa confusão. Alguém me mandou uma mensagem perguntando o seguinte: Pastor Jefferson, é verdade que na Páscoa só pode comer peixe? Eu falei: não, meu querido, não é verdade. Isso é uma invenção religiosa. É uma invenção. Inventaram isso. E isso passou a ser propagado culturalmente, principalmente no Brasil, né? Porque isso é uma coisa muito mais brasileira do que qualquer outra coisa. Aqui nos Estados Unidos você raramente ouve falar sobre isso. Pelo menos entre americanos, né? E aí eu tentei explicar para essa pessoa essa situação, e aí eu fiquei imaginando, se essa pessoa tem essa dúvida, quantas outras dúvidas as pessoas devem ter a partir de algo tão simples, tão bíblico e tão bem difundido biblicamente falando. E essa semana ela fala de um período da história do povo de Deus que tem um significado muito profundo. Esse texto que nós lemos aqui, ele está contido dentro desse conceito, desse período, ou envolve esse período que nós chamamos de Páscoa, não é? Que é a semana da Páscoa, a semana pascual, digamos assim, mas a Páscoa, na verdade, propriamente dita, a Páscoa é um evento, tá? A Páscoa é um evento, e esse evento acontece em um dia, e esse dia é o dia 14 do primeiro mês do ano judaico, que esse ano caiu no dia 15 de abril, que foi sexta-feira. Então nós comemoramos a Páscoa no dia 15 de abril, sexta-feira, e quando vira o dia, começa a semana dos pães asmos. Então nós estamos agora na semana dos pães asmos. É uma semana em que a Bíblia nos orienta a comer pão sem fermento. Não é uma lei, você vai pecar e vai queimar no inferno se você não passar a semana comendo pão sem fermento, pão asmo. Não é isso. Para a igreja isso não é uma lei. Para a igreja é um prazer. A igreja faz como a segunda milha que a gente anda por opção. Mas tem um significado muito forte. Quando Deus vira para o povo, nesse resumo que
que Deus fez com a nação no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio foi escrito no ano 40º. Eles saíram do Egito, ficaram perambulando pelo deserto 40 anos. No 40º ano, Deus deu o conteúdo que é o livro de Deuteronômio, que é uma espécie de lembrete, uma espécie de recapitulação de tudo que Deus havia falado em Êxodo, Números e Levítico, todas as leis, todos os princípios que Deus havia dado. Deuteronômio é uma espécie de recapitulação. Por quê? Porque depois dos 40 anos andando pelo deserto, o povo ia finalmente se apropriar da terra. Sabe quanto tempo levou para o povo tomar boa parte da terra? Conquistar pelo menos o início da terra, onde inclusive muitas das tribos se estabeleceram. O povo gastou 6 dias, mas eles levaram 40 anos para usufruir dessa conquista de 6 dias. Ou seja, Deus nunca teve dificuldade de dar a terra para o povo, nunca. Escute o que eu estou te falando. Deus não tem nenhuma dificuldade de dar a você o que você precisa. Nenhuma. Deus cria as coisas do nada. Gênesis me mostra que ele é capaz de trazer à existência as coisas do nada, do nada. Eu ia falar do ar, mas nem ar tinha. Do nada. Ele abre a boca, ele pronuncia uma palavra e as coisas vêm à existência. Se ele quiser te abrir uma porta, se ele quiser suprir as suas necessidades, se ele quiser te abençoar, se ele quiser cumprir promessas que ele te fez, ele não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Então qual é o problema, pregador? O problema somos nós. O problema é que nem sempre nós estamos preparados para o cumprimento de promessas. Ele nos faz promessas, mas às vezes nós não estamos prontos. Nós somos lentos. E ele é obrigado a desacelerar o seu passo, às vezes para andar no nosso passo. Por amor, para não nos perder, porque senão ele perderia todos nós. Nós somos muito lentos. Nós temos dificuldade de assimilação, de captar as coisas. E essa história ela é tão completa, é uma história tão extraordinária que Deus exigiu que todo ano o povo celebrasse a Páscoa para lembrar. Aqui, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 29 de Deuteronômio, que já está perto do final do livro, eles estavam há dias de celebrarem uma Páscoa. Eles estavam a ponto de celebrar a 41ª Páscoa, porque iria virar o ano, e eles iriam celebrar logo depois de cruzarem o Rio Jordão. Eles iriam celebrar mais uma Páscoa, a 41ª, com diferença de que agora era uma Páscoa que eles iriam comemorar já dentro da terra. E Deus estava de novo trazendo à memória as coisas. Você sabe que nós temos um problema com memória, né? Nós temos um problema com memória. Tem gente que esquece as coisas com muita facilidade. Tem 2 tipos de memória. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Eu sou péssimo para short-term memory, né? A memória de curto prazo. Sou péssimo. Se me falar uma coisa aqui agora, se eu não anotar, se for só um bate-papo, daqui a pouco eu já não lembro mais, já não sei o que nós conversamos. Desaparece da minha mente. Agora, as coisas antigas eu lembro, que eu estudei lá atrás, coisas que eu li, coisas eu lembro bem. Eu tenho um panorama bíblico na mente muito bom por causa do que eu estudei lá atrás. Ou seja, eu sou bom de memória longa, mas sou ruim de memória curta. A Zandra fica por conta, né? Porque às vezes ela fala uma coisa, não sei o que. Aí daí uma hora, aquele negócio assim, eu falei, que negócio? Ela fala, por que você não olha para mim? Falei, ok, então fala, é isso, ok. Aí passa 2 horas, já não sei mais o que nós conversamos.
Mas o ser humano, de um modo geral, tem um problema com memória, mas não é facilidade de esquecer. É a dificuldade de pôr o foco, de dar a importância para a coisa certa. Se eu entregar para você um pacote de nota de 100 e mandar você esconder, meu filho, você pode esconder no lugar mais absurdo do mundo, que você nunca vai esquecer que aquele dinheiro está lá escondido. Nunca! Eu duvido que você esqueça. Uma barra de ouro, esconde uma barra de ouro para ver se você esquece. Não esquece. Por que você não esquece? Porque você tem interesse naquilo. Porque aquilo te interessa. Então você vai lembrar daquilo com todas as suas forças. É ou não é? Agora, aquilo que não te interessa tanto, vai caindo no esquecimento. Então qual é a função de Deus e da palavra de Deus? É ir nos lembrando daquilo que nós achamos que não é tão importante, mas que para Deus é vital. E ele diz, olha, lembra que eu fiz muita coisa por vocês. E ele cita duas coisas que são realmente muito intrigantes. Ele diz, lembra que a roupa não envelheceu em vocês e o sapato não envelheceu nos vossos pés. Então, basicamente, o sapato crescia junto com o pé e a roupa seguia 40 anos, gente. Eu até falei um dia desse lá na igreja do Diego, naquela época lavava roupa, sabe como? Não tinha sabão, eu ia falar sabão Omo, tão antigo, né? O Tide, né? Sabão não sei o que, disse aquilo, máquina, lava gentilmente, lava a frio, lava não sei o que lá. Hoje tem todas essas coisas, é ou não é? Amaciante, não é? Aquele negócio, como é que é? Aquele negócio, aquele pó branco, baking soda, não é? Tem essa coisa toda. Naquela época, não tinha nada disso, não tinha sabão, não tinha detergente, não tinha nada. Como é que lavava a roupa? Lavava na beira do rio, batendo a roupa em pedras. Molhava e... Quanto tempo dura o seu vestido aí, a sua camisa, a sua calça, se você lavar batendo ela na pedra? Dura quanto tempo? Hã? Então, o milagre dessa roupa ter durado 40 anos ainda é maior do que a gente imagina, sim ou não? 40 anos batendo aquela roupa numa pedra e ela não envelhece. Come on! Sapato crescendo no pé da criança. Então Deus está tentando lembrar o seguinte, ei, vocês podem ter esquecido, hein? Mas eu sustentei vocês com milagres inacreditáveis. Eu realizei milagres grandiosos para vocês. E as vestes têm um significado muito interessante, porque veste representa você. A sua roupa representa você. A sua roupa fala um pouco da sua personalidade. Tá? Existe uma ciência que é parte da psicologia que estuda comportamento, dentre elas o andar, o falar, trejeitos, o jeito de se vestir. Tudo isso fala muito a seu respeito. Uma pessoa que tem a personalidade mais espalhafatosa tem a tendência de se vestir mais espalhafatosamente. Uma pessoa que tem uma personalidade mais comedida, tem tendência de se vestir mais comedidamente, tons pastéis, coisas dessa natureza. Ou seja, a sua roupa fala de você, quem você é. Descreve um pouco da sua personalidade. Na Bíblia, roupa tem muito a ver com a sua identidade. Por exemplo, a forma como a Bíblia descreve os salvos, quando tudo terminar, os salvos são descritos pela forma como eles se vestem. A Bíblia diz que nós, os salvos, estaremos vestidos de roupas brancas. De roupas brancas. Não quer dizer que vai estar todo mundo boring, com vestido branco, uma coisa branca assim, bem flat. Não é isso que o texto está dizendo, que a Bíblia quer dizer. O céu é criativo, tem muita roupa no céu, de todo tipo que você puder imaginar. Mas o que o céu está fazendo é usando roupa como uma forma de descrever o estado da pessoa. Então a roupa branca descreve um estado de pureza, de retidão, de santidade. Apocalipse Apocalipse 3,14 fala de uma coisa muito interessante. Fala da igreja de Laodiceia que se desviou, né?
diz que ela está a ponto de ser vomitada da boca de Deus, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, o Senhor Jesus falando. Dizendo, mas olha, eu sugiro, né? Eu determino, na verdade a palavra ali tem muito mais a ver com determinação. Eu aconselho, porque é uma palavra grega que quer dizer, eu conselho no sentido de C maiúsculo. Eu te determino que você compre de mim ouro, colírio e vestes brancas. Então, a identidade da igreja de Laodiceia precisava ser restaurada e, dentre os ingredientes, a roupa está lá citada por Deus como um fator de restauração. Então, quando o Senhor está dizendo para Israel, olha, vocês não se esqueçam de que eu fiz vocês andar 40 anos pelo deserto e não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Aquele era um símbolo, um sinal do cuidado de Deus com a pessoa, com o indivíduo, com as famílias. Deus é responsável. Deus sabia, eu vou tirar esse povo daqui, para poder tirar esse povo e levar para lá, eu vou ter que fazer esse povo passar pelo deserto. E mesmo que eles não ficassem os 40 anos, ainda assim eles ficariam uma média de 40 e poucos dias, quase 2 meses, porque tinha o processo do recebimento das tábuas da lei no Monte Sinai. Só ali eles ficaram 40 e poucos dias, eles saíram, ficaram 40 e poucos dias até completar o 50º dia, quando então o Senhor deu a lei para Moisés. Dali eles caminhariam aí mais uns 10 dias, mais ou menos, ou seja, eles precisariam pelo menos de 2 meses, na pior das hipóteses, para poder transitar do Egito até a Terra Prometida, se não houvesse aquela situação deles se rebelarem contra Deus. Quer dizer, como é que você pega 1.200.000 pessoas e faz elas caminharem 2 meses pelo deserto? É uma logística absurda, que humanamente falando já é muito difícil, para não dizer impossível. Esses 2 meses se estenderiam por 40 anos, o que tornaria a coisa ainda mais impossível. Muito mais. Só um Deus Todo-Poderoso seria capaz de sustentar esse tanto de gente, mais de 1 milhão de pessoas, no deserto. Não tinha tenda para comprar nada, não podia plantar nada. Eles estavam lá à mercê de Deus. E sem uma intervenção direta de Deus, eles morreriam. Todos. Ao invés de termos hoje aqui o livro de Êxodo, contando essa história maravilhosa, nós teríamos um livro contando talvez o pior genocídio da história. Não teria Números, Levítico e muito menos Deuteronômio. E o livro de Êxodo terminaria assim, e foram achados no deserto 1.200.000 corpos. Acabou o livro de Êxodo. Não tinha nem Números, nem Deuteronômio, nem mais nada. Não tinha lei, não tinha pacto, não tinha nada. Porque eles iriam morrer. Diga comigo, meu Deus é o Deus do impossível. Deus olhou e falou, eu vou mostrar para vocês que eu posso todas as coisas. E começa com o milagre do maná. Aí, quero comer carne, vem carne. Estou com sede, vem água. E Deus começa a prover todas as coisas. Mas o foco de Deus não está nem na água, o foco de Deus não está nem no maná, o foco de Deus não está nas codornizes, o foco de Deus não está na água amarga que se tornou doce, o foco de Deus está na veste e no sapato. De tanto milagre que Deus fez, o destaque de Deus é a roupa e o sapato. Deus falou, lembra da roupa e do sapato. A roupa não envelheceu, nem o sapato. Olha que coisa curiosa. O que será que Deus está tentando dizer? Êxodo 12, 34 ao 35 diz uma coisa interessante. Olha bem. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de pratas, vasos de ouro e vestes. Olha que coisa curiosa. O povo era escravo, né? Anos e anos escravo no Egito.
Claro, é óbvio que esse povo não tinha uma roupa para ir numa festa, uma roupa bonita para sair para namorar com a esposa, para dar um passeio, para qualquer coisa. Esse povo não tinha, eles eram escravos. Eles trabalhavam o dia inteiro, vestidos em mulambos, terminava o trabalho, ia para casa arrebentado, dormia para no outro dia acordar e trabalhar de novo o dia inteiro. Escravo vive assim, ou não? Hã? Essa é a vida de um escravo. Eles não tinham nada. Deus, sabendo disso, falou, não vá lá e peça para os egípcios. As pragas já tinham deixado os egípcios por conta. Eles sabiam que aquelas pragas estavam vindo porque Israel estava lá. Então o rei endureceu, até a 10ª. Mas o povo já estava pedindo, pelo amor de Deus, para eles irem embora. Quando chega na 10ª praga, o Senhor fala, vai lá e peça coisas para os egípcios. E eles chegam, os egípcios começam a dar vasos de ouro, de prata, coisa. Toma, leva tudo. É isso que falta para vocês irem embora? Toma, pilhas de roupa. Agora olha que coisa curiosa. A diferença entre um egípcio e um judeu é gritante, em todos os sentidos. Não só no sentido de o que se adora, ou quem se adora, mas culturalmente eles são muito diferentes. Os egípcios se vestiam de forma diferente, os judeus se vestiriam de forma diferente e tudo. Mas ainda assim Deus diz, vai lá e busca vestes, pede a ele, dentre outras coisas, vestes, que é o foco do texto ali. Aí eles vão e pegam. Então, quando eles foram para o deserto, o que eles tinham de veste, de fato, fora os mulambos da escravidão, o que eles tinham de vestes, de fato, eram vestes egípcias. Eram panos, tecidos egípcios. Que já, de certa forma, é estranho, porque o país estava sob maldição. Deus tinha batido naquela nação como nunca bateu em ninguém. 10 pragas das mais terríveis. A ponto de matar os primogênitos de todos os egípcios, incluindo os animais. Curiosamente, Deus permite que o povo saia do Egito com vestes egípcias. Eles não tinham onde arrumar outras vestes. Eles iam pegar vestes aonde? Eles não tinham para onde ir. Tinha que ser lá. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Deus estava estabelecendo a Páscoa naquela semana. Aquela era a semana da Páscoa. Da primeira Páscoa. Deus vira para Moisés e para o povo, Moisés, Arão e o povo, e diz, este será para vós o primeiro mês do ano. Porque, em termos de calendário, eles estavam completamente perdidos. Eles saíram do deserto, habitando em tendas com Jacó, foram parar no Egito por causa de José, lá ficaram. Então, o período todo dá mais ou menos 430 anos. Eles não ficaram escravos todo esse tempo, mas 430 anos, ou seja, o calendário para eles a essa altura era o que quer que os egípcios usavam. E Deus agora traz a coisa de volta e falou, não, eu vou dar para vocês um calendário novo. Deus é dono do tempo, ele está fora do tempo, mas ele controla o tempo. Eu vou dar para vocês um calendário novo, e esse será o primeiro mês do ano. Ali, eu posso dizer recomeça, eu ia dizer começa, mas ali recomeça uma história que muitos deles achavam que já estava perdida e esquecida. Deus é silencioso, diga comigo, Deus é silencioso. Deus trabalha em silêncio e por causa disso as pessoas se perdem, se apavoram, porque Deus não faz barulho, não faz estardalhaço, ele trabalha em silêncio. A coisa está caminhando, um belo dia acontece algo, de repente uma porta abre, de repente alguma coisa acontece e você não sabe de onde aquilo vem. Quer dizer, se você crê pela fé e acompanha o Senhor, você sabe que é Ele, mas Ele não faz barulho para fazer essas coisas. As coisas vão acontecendo aparentemente, sabe, paulatinamente, mas aquilo é Deus agindo por trás, Ele está agindo em silêncio. Porque você não consegue ouvir o som do céu, o som da eternidade. São dois mundos diferentes. De acordo com a parábola do rico e do Lázaro, há um abismo separando essas dimensões. Um abismo muito grande. Então há coisas acontecendo no céu agora, muita coisa, mas nós não captamos essas coisas. Deus está trabalhando lá a seu favor.
Nesse momento, enquanto eu falo, você pode olhar e ver tudo muito difícil, muito complicado, e o diabo ainda usa tudo isso para colocar no seu coração que você não importa, que Deus não te ama, que não sei o que lá, importante é o fulano, que nunca acontece coisa boa com você, só coisa ruim. O diabo gosta de usar os meandros da vida, as dificuldades da vida, para lançar mentiras no nosso coração. Ele é o pai da mentira. O diabo jamais vai te dizer a verdade. Ele não consegue dizer a verdade. É contra a natureza dele. Toda vez que você for acometido por um mau pensamento, lembre-se que o diabo jamais dirá a verdade. Jamais. Às vezes ele simula a verdade, para parecer que ele está dizendo a verdade. Ele virou para Jesus e falou: tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem a teu respeito. Ele torce a verdade para parecer que ele está dizendo a verdade. Mas toda vez que ele disser alguma coisa, o fundamento daquilo que ele está dizendo é a mentira. Ele é o pai dela. Foi ele que deu à luz a mentira. Então, o que quer que venha na tua mente, que te acometa, que te bombardeie um dia após o outro, seja lá o que for, é mentira do diabo. Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama, Deus ama o seu povo, e Ele está assim trabalhando nesse exato momento, mesmo que não ouçamos o som das ferramentas. Quem está entendendo? E de repente, pum, algo acontece. De repente uma porta se abre. De repente um sentimento bom vem, uma coisa, a paz volta. E você não sabe por quê. Parece apenas acontecimentos esporádicos. Não, isso é Deus trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando a seu favor. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. O que Deus fez? Deus fez, quer dizer, quando eu digo Deus, é porque isso deve ter sido uma inspiração divina. O texto não diz que Deus mandou fazer. Mas o texto diz que o povo tomou a sua massa antes que levedasse. Estamos falando do pão asmo. Nós estamos nessa semana. Por isso que eu estou dizendo, é a semana em que a coisa aconteceu. Eles pegaram o pão asmo, a massa não levedada, e ataram as vestes. Pegaram e, não sei, fizeram talvez trouxas daquilo. Eu não sei exatamente como eles fizeram aquilo. Mas eles pegaram toda aquela massa que eles produziram um dia antes e que não deu tempo de levedar. De propósito, Deus não queria que levedasse, porque Deus estaria estabelecendo uma prática para ser executada durante toda a vida, que é essa prática do pão asmo, por causa do significado. Fermento significa contaminação, impureza, pecado, é um símbolo. Então, durante uma semana no ano, Deus queria que o povo celebrasse isso, para simbolicamente dizer: ok, eu não quero a impureza. Eu sei que eu tenho impurezas. A perfeição é só depois da minha morte ou depois do arrebatamento. Eu tenho impurezas. Mas eu tenho uma semana no ano para dizer para Deus simbolicamente: eu não quero impureza na minha casa. Eu não quero impureza na minha vida. Eu não quero. Eu sei que eu tenho, mas eu não quero. Para Deus isso é tão importante. Deus nunca cobrou, nem de mim e nem de você, perfeição. O que Ele cobra de nós é que jamais desistamos de lutar. Que continuemos lutando e dizendo: eu não quero. A minha natureza é assim, mas eu não quero. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero amar ao Senhor. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é Jesus que torna isso possível. Eu me apego a Ele exatamente porque eu não consigo sozinho. Ele foi enviado por Deus para tornar isso possível. Digo graças a Deus. Então, se veste representa a pessoa, representa a personalidade, atar a veste ao pão asmo, ao pão sem fermento, também significa alguma coisa.
Não pode ser coincidência que o povo vai sair do Egito, vai lá e peça roupa para os egípcios, aquele monte de roupa egípcia. Ou seja, roupa contaminada, roupa de um povo impuro, naquela época. Não estou falando que os egípcios hoje são impuros. Naquela época, o que representava naquela época. Mas eles começam a atar as roupas aos pães asmos. Então, é mais ou menos o seguinte, quando você sai do mundo, eles estavam saindo do Egito. Quando você sai do mundo, você traz consigo muita coisa do mundo. Muita coisa. A conversão é instantânea, mas a santificação não. Ninguém se converte hoje e no dia seguinte já está santo. Não, você continua lutando contra vícios, pensamentos maus, práticas indevidas. Coisas que você fazia lá no mundo, que você ainda continua lutando contra aquilo. Não estou falando você que já é velho de casa, estou mostrando quando você se converte, sai do mundo. Como é que é o processo de conversão? É assim. E Deus não vai te matar por causa disso, não. Porque Ele sabe que é assim. Ou seja, você precisa atar as suas roupas àquilo que é mais santo do que você. Você precisa se conectar a gente que é melhor do que você, gente mais madura, gente mais santificada. Você precisa se conectar a coisas que vão te santificar. Ler a palavra, jejuar, ir ao culto, se conectar à igreja, buscar a Deus, orar. São pães asmos, são coisas santas que vão te ajudar nessa transição da saída do mundo para o reino de Deus. Estão entendendo? O simbolismo é esse. Ou seja, ok, vocês estão saindo do Egito. É inevitável que vocês tragam coisas do Egito. Mas atas aos pães asmos. Conecte elas aos pães asmos. Porque por enquanto isso aí resolve. Então, é uma primeira etapa, né, dessa desconexão do mundo do Egito. Êxodo 19 mostra uma outra etapa. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Tem vários textos na Bíblia falando de purificação das vestes. Outra prova de que as vestes representam as pessoas. Por exemplo, o indivíduo pegava lepra. Quando ele era curado da lepra, ele tinha que se lavar e tinha que lavar as vestes. Mas essa lavagem não era a lavagem higiênica. A lavagem higiênica ele fazia antes. Essa era uma lavagem cerimonial. Cerimonial. Porque ela era uma lavagem simbólica. A lavagem do camarada, por exemplo, lavava as mãos, lavava os pés, passava água na orelha, em alguns pontos do corpo, porque era cerimonial. Era simbolismo. Simbolizava a purificação do indivíduo. Então, as vestes eram a mesma coisa, porque as vestes representavam a pessoa. Então, o primeiro estágio é, ok, você tem que sair do Egito com roupas egípcias? Ok, então pelo menos amarre elas aos pães asmos. Você está vindo do mundo? Se conecte com aquilo que é melhor do que você. Se conecte a coisas e pessoas que vão te ajudar a vencer essa primeira etapa. Uma vez que passou essa etapa, aí vem a segunda, que é quando você aprende a lavar as suas próprias roupas. Ou seja, você agora está aprendendo o processo da santificação. Você já não precisa mais amarrar pão asmo na sua roupa, porque agora você já sabe lavá-la, você já sabe o caminho da santificação, o caminho da oração, o caminho do relacionamento com Deus. Ninguém precisa agora te pressionar para você ir para a igreja. Eu conheço gente que se firmou com Deus porque alguém agarrou no pé dele. Falou, você vai para a igreja assim. Ah, não, porque domingo... Não, você vai para a igreja. Já viu o caso assim? Eu já vi gente que se firmou porque tinha um pão asmo agarrado no pé dele. Falou, não, você vai para a igreja assim. Ah, mas é porque não sei o que. Não, você vai. Eu vou passar na sua casa e vou te pegar. E se não pegar, a pessoa não vem. Não estou falando de quem precisa de carona porque não tem carro ou coisa assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele caso que a pessoa não tem força para tomar a decisão e alguém tem que ficar no pé dela. Fala, você vai. Aí pega, joga no porta-mala, sequestra e traz para a igreja. Entendeu? Não sei se você já teve essa experiência de ter que ficar no pé de uma pessoa. Não, você vai sim, eu vou te buscar em casa. Vou te levar na igreja, você vai, domingo, vai, no encontro de casal, no culto das mulheres, no culto não sei o que lá, vai sim. E aí você pega no pé da pessoa até que ela, daí a pouco ela começa a ter a experiência dela de conversão. Aí você já não precisa mais pegar no pé, ir atrás, correr, ameaçar de morte.
precisa de nada disso. Ela mesma já vem por conta própria, porque ela aprendeu a lavar as próprias vestes. Estão entendendo o simbolismo? Ou seja, passou aquela fase de atar o pão asmo e agora você precisa lavar a sua veste. É uma dimensão um pouco maior de santificação. Porque agora você está começando a desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus está estabelecido e você começa a crescer nesse relacionamento. Lavar veste fala de spot, de sujeira, né? De repente eu olho e tem uma mancha aqui. Pode ter uma mancha nesse canto aqui. Nesse canto aqui. Mas se tem uma mancha, eu preciso lavar essa roupa. Eu usei essa camisa, no final, quando eu chegar em casa, se eu tirar, se nada acontecer, ela vai continuar legal, ela vai continuar do jeito que está. Mas aqui debaixo já tem uma mancha amarela. Tem que lavar. Ou seja, a lavagem da roupa, escute isso, a lavagem da veste fala daquele nível em que você mesmo aprendeu a identificar as suas próprias manchas. Você aprendeu a identificar as suas manchas. Porque ver a mancha na roupa do outro é muito fácil, né? Final do culto, eu e o irmão Ronaldo, nós vamos cantar, né? Vem cá, irmão Ronaldo. Não. Cantar, vem cá. Né? Vem cá, nós vamos cantar daqui a pouco. Nem pensar. Né? Mas aí eu vou, olho e falo, não, pera um pouquinho, tem uma mancha aqui, irmão Ronaldo. Aqui. Não, uma mancha aqui na sua camisa, ó. Como é que pode uma mancha na sua camisa? Ou seja, ver a mancha na roupa do outro é a coisa mais fácil que tem. Porque para eu voltar os olhos para a minha própria roupa, dá trabalho. Para eu olhar para a roupa dele é muito simples. Para eu voltar os olhos para a minha própria roupa... Obrigado, querido. Para eu voltar os olhos para a minha própria roupa, dá trabalho. Entendeu? Eu olhar a roupa do outro é fácil. É por isso que a Bíblia nos adverte para a gente não ficar julgando as pessoas. Porque fala, tem uma mancha ali. Oh, mas às vezes tem um rombo do lado de cada minha. Estão entendendo? O que Deus está tentando nos falar? Está tentando dizer o seguinte: pare de olhar para a roupa do outro, para a mancha do outro. Estou falando de usos e costumes. Vocês estão acompanhando o que eu estou pregando? Vocês estão entendendo? Estou falando de usos e costumes, não. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: pare de olhar para a roupa do outro, para a mancha na vida do outro, na roupa do outro, e procure as manchas da sua roupa. Exatamente. Tem alguma mancha aí que você precisa lavar. Então, se você for vistoriar a sua própria roupa, você não vai nem perceber a mancha na roupa do outro. Você está tão ocupado catando as manchas da sua, que você não vai perceber a mancha na roupa do outro. Digam graças a Deus. Olha que coisa tremenda. No capítulo 28 tem um outro texto interessante. Diz assim, 28:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 2, olha só. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Tem um terceiro nível que é cobrado dos maduros. Se você se acha maduro, porque o fato é, todos nós de alguma forma nos achamos maduros numa área ou outra. E às vezes a gente acha que o outro não está maduro o suficiente. Então há uma advertência de Deus aqui. Ok, o que sai do Egito, eu aceito roupas egípcias atadas a pães asmos. Depois de um tempo, eu já quero que eles aprendam a lavar as suas próprias vestes. Mas Arão e os seus filhos, que são os mais maduros, aqueles que vão liderar o povo, eu preciso que esses façam roupas santas. Agora, eu não estou falando mais de roupas que serão lavadas, eu estou falando de roupas que já são feitas santificadas. Em outras palavras,
Até um certo nível de maturidade, Deus tolera que você fique com mimimi, com coisinha, com beicinho, reclamando, que não sei o que lá, que fulano não ligou para mim, pastor passou do outro lado da rua, não me viu e virou o rosto. Já viu disso? Eu tive um caso assim em Colatina, de uma pessoa que sumiu da igreja. Sumiu, falou, fulano de tal, cadê fulano? Cadê? E fui atrás. O que aconteceu? Tudo bem? Tudo bem? Ah, pastor, eu fiquei um pouco aborrecida com o senhor. Comigo? É. O que eu fiz? Não, eu estava andando no centro da cidade, o senhor passou do outro lado da rua e virou o rosto e não me cumprimentou. Você sabe a largura dessa rua que ela está falando? Que eu ia precisar de um binóculo. Eu falei, é mesmo, era uma irmã, né? Falei, é mesmo, irmã, quando foi isso? Que dia? Que hora? Né? Deixa eu buscar aqui nas imagens de satélite. Eu falei, irmã, eu não tenho a menor ideia quando que isso aconteceu, não te vi, não nada. Ou seja, uma hora tem que passar essas coisas. Essa é a fase de lavar a roupa. Eu tenho uma mancha aqui, vai lá e lava, ok, eu tolero, vai lá lavar. Outra, lava, ok. Mas chega uma hora em que você precisa amadurecer. Deus está dizendo o seguinte, ok, chegou a hora de você fazer roupas santas. Que não precisem ser lavada toda hora, porque você não vai contaminá-la toda hora. Com qualquer besteira, com qualquer coisinha, com qualquer, sabe, imaturidade, com um beicinho, com não sei o quê, que fulano de tal, que ciclano, diz que o meu dedo é torto, fulano falou que eu sou careca. Não, há um nível dessa caminhada que a gente tem que sair disso. É quando você, é igual o João Batista, quando você veste pele de camelo. Sabe quanto é difícil acertar um cara com pele de camelo, rapaz? Pensou você com uma jaqueta de pele de camelo? Pode soltar você no Polo Norte, meu filho, que você sobrevive. Nada te atinge. Pele de camelo? Você não vai ficar muito cheiroso, mas você vai sobreviver no Polo Norte. Ou seja, pele grossa. Chega um ponto que você não escandaliza mais com ninguém, porque o seu foco não está em ninguém que não seja Jesus. Jesus é a nossa paz. Paulo diz ali em Coríntios, se você ler aquele texto todo, Paulo vai dizer, porque Cristo é a nossa Páscoa, ele diz. Cristo é a nossa Páscoa. É o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Ele derramou o seu sangue por mim. Eu passo a focar nele. Ninguém mais me escandaliza. Eu lamento com uma coisa ou outra que acontece, é o fulano de tal que não sei o quê. Agora tem uns escândalos rodando no Brasil, muita gente triste, não sei o que lá, mandaram mensagem para mim, pastor, que coisa. O senhor ficou sabendo, pastor, fulano de tal. Eu nem respondo esse tipo de mensagem. Por quê? Porque o meu foco não são essas pessoas. O meu foco é Cristo. Primeiro que eu não posso julgá-las, eu tenho as manchas da minha própria roupa. Eu não posso julgá-las. Número 2, elas não são o foco da minha vida. O foco da minha vida é Jesus. Eu estou olhando para Ele, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido, você quer atingir a dimensão de Arão, a dimensão da maturidade? Você precisa aprender a fabricar as suas roupas já santificadas. Roupas santas. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, olha bem, para glória e ornamento. É aquele nível que as pessoas começam a te olhar como referência, te admirar, te amar. As pessoas, poxa, não, fulano de tal, gostaria de estar passando por fulano, ora por mim, eu vou ligar para fulano, vou ligar para ciclano. Pessoas que começam a se tornar referência, porque no dia a dia você olha para elas e há algo nelas que caracteriza amadurecimento, maturidade cristã. Elas saíram daquele nível de ficar tirando coisinha da roupa. É um nível necessário, mas precisa passar. Quem está entendendo? Capítulo 29, acontece algo interessante. Diz, então
tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes. Diga comigo, como assim? As vestes já não eram santas? O texto anterior não diz, farás vestes santas? Então para que vai aspergir sangue sobre a veste que já é santa? É porque tem uma pegadinha. A pegadinha é, você pode se esforçar para ser santo e deve. Você deve dizer não para as coisas. Apareceu uma tela no computador que você não pediu para aparecer, clica, tem um xizinho assim onde você clica para fechar. Apareceu aqueles pop-ups que ficam mandando pela internet, clica para fechar. Você tem a opção de clicar para fechar ou clicar para se contaminar. É opcional. Isso no telefone, no computador, seja onde for. Antigamente era nas bancas de revista, né? Uma banca de revista cruzava pelo outro lado da rua. Porque passava, ficava um monte de coisa exposta nas bancas de revista. Hoje não tem mais banca de revista. Hoje é na palma da sua mão, é no seu celular, é no seu computador, no seu tablet. Ou seja, é opcional. Você pode se esforçar para ser santo? Pode e deve. Mas você vai conseguir ser santo com o seu esforço? Não. Então para que eu vou me esforçar? Você vai se esforçar porque Deus tem prazer em ver você se esforçando e fazendo a sua parte. Ele sabe que você não vai conseguir, mas ele tem prazer em ver você tentando. Então, como ele sabe que você não vai conseguir, o que ele faz? Ele envia ajuda externa. E a ajuda externa é o sangue do Cordeiro. Ou seja, o amadurecimento, que é o momento em que você começa a fazer as próprias vestes, já santificadas, não significa perfeição. Significa que você atingiu um estado de maturidade em que você não vai mais a pecar por qualquer besteira, qualquer coisinha. Você não vai mais se deixar levar por certas coisas. Você já sabe fazer as suas vestes santificadas, mas você não vai conseguir ser integralmente santo. Então, para isso, existe o sangue do Cordeiro para ser aspergido sobre a sua roupa, sobre você, sobre a sua casa. Ou seja, o socorro vem de Deus. O que você não conseguir, o socorro vem de Deus. Ele não vai fazer o que você pode. Ele não vai clicar com o mouse lá onde você deveria fechar. Ele não vai. Isso aí é você que tem que fazer. Mas ele vai sim fazer aquilo que você não consegue fazer. Ele não vai tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Não espere Jesus chegar e falar, gente, um minutinho só. Peraí, gente. Ele não vai fazer isso. Tirar a pedra, eu e você podemos. Mas depois que a gente tira a pedra, a gente não consegue se livrar do mau cheiro e a gente não consegue trazer à vida aquilo que morreu. Aí ele entra em cena. Para trazer de volta à vida aquilo que morreu em você e que você não consegue ressuscitar. Ele ressuscita. Mas aquilo que compete a você fazer, ele não vai fazer. Entendeu? Tirar cascalhos, pedras, entulhos, coisas que estão bloqueando o seu coração, coisas que estão bloqueando a sua mente, o seu relacionamento conjugal, o seu bem-estar familiar. Há coisas bloqueando aí. E você pode tirar. Não espere ele tirar o que você pode tirar. Não espere. Há coisas que a gente resolve com uma conversa, por exemplo. Tem coisas que se resolve conversando. Não precisa de um anjo descer na sala. Não precisa, não. Senta e conversa, pede perdão, fala, me perdoa. O que eu fiz para a situação chegar onde chegou? Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja irmão com irmão, seja que for amigos, colegas, qualquer coisa. Qualquer coisa. Chega e fala, vem cá, o que está acontecendo entre nós? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Uma conversa resolve. Não precisa de um milagre, não precisa de um estrondo no céu,
Não precisa de um anjo aparecer, nada. Uma conversa resolve o problema. Pronto, é a pedra. Remova a pedra. Quando você remove a pedra, o que acontece? O cheiro exala. Aí, meu filho, ele aparece. Ele se manifesta do nada. É aí que você descobre que ele está, sim, acompanhando você, que ele nunca te deixou, nunca te abandonou. Quem pode dizer amém, Jesus? Meu Deus. Ou seja, o sangue do Cordeiro é um fator importante, porque ele revela algumas coisas. O sangue do Cordeiro torna a minha santificação válida. Entendeu? Eu me santifico, mas a minha santificação não me torna santo. O sangue do Cordeiro valida a minha santificação. Porque santificação e santidade são duas coisas diferentes. Santificação é uma busca, é um processo de se santificar. Em busca da santidade. Santidade é um estado, é uma condição. Santificação é um processo. Então, santidade é uma dádiva. É uma dádiva. É mais ou menos como herança. O pai dela deixa para ela 100 milhões de dólares. Escrito num testamento. 100 milhões de dólares. Ok, o testamento está lá. A herança existe. Mas ela já pode correr na loja e comprar um Tesla? Hã? Não. Por que não? Porque ela não tomou posse daquilo ainda, ela não se apropriou daquilo ainda. Há um processo para que aquilo se torne realidade, prática na vida dela. Mas o testamento está lá, a herança é real, o dinheiro está no banco em algum lugar. É real, já foi dado. Agora você só precisa se apropriar do processo de apropriação. Santidade é isso. Quando a Bíblia nos chama de santos, inclusive Israel, quantas vezes que a Bíblia chama Israel de santos? Os santos do Senhor. Como santo? O povo vivia problemático, vivia com idolatria, Deus tinha que punir. Era uma história sem fim. O livro de Juízes mostra isso. Toda hora, toda hora, toda hora. Aí vem a igreja, Jesus vem, cria a igreja, e o Senhor também nos chama de santos. Pedro nos chama de nação santa, sacerdócio eleito. Povo adquirido, sacerdócio real, povo adquirido. Olha só, quanta coisa maravilhosa. Você se sente assim? Provavelmente não. Mas a Bíblia diz, sim, você é nação santa. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de uma dádiva. O Senhor nos deu isso de graça. Tem alguém me ouvindo aqui? Senta quietinho todo mundo. Não pode deixar eles entrarem sozinhos não, tá? Que eles fazem muita bagunça. Alright? Amém agora? O que o Senhor Jesus fez? Escute aqui. O Senhor Jesus veio satisfazer a ira de Deus. Havia uma ira em Deus por causa do pecado. Ele criou o homem santo, puro, reto. O homem caiu e o pecado tomou conta da terra. E Deus se irou. E o que Deus queria fazer era destruir tudo e todos. Para não destruir tudo e todos, o que ele fez? Ele criou um mecanismo. Um mecanismo de expiação do pecado, que é uma forma de substituição. Deus falou, ok, eu deveria matar você, mas se você arrumar um animal puro e sacrificá-lo, eu tolero você mais um tempo. Então, toda hora que pecava, tinha que ir lá e sacrificar um animal. Sacrificava um animal. E ganhava mais uma sobrevida, mais uma sobrevida. Mas isso não podia continuar forever. Deus falou, não, então eu vou arrumar uma solução final para vocês. Eu vou mandar o meu filho
sofrer as consequências da queda e do pecado, e vou sacrificá-lo e vou derramar o seu sangue, para que pelo seu sangue você seja santo. Então Jesus veio, morreu, derramou o seu sangue, e ao derramar o seu sangue, eu e você, escute essa, ganhamos o título de santos. Deus nos deu de graça. Está entendendo? Ninguém mais tira de você, ninguém tira isso de mim. Deus nos deu de graça o título. É como ser adotado por um rei. Você é adotado por um rei. Foi adotado, acabou. No dia seguinte você é príncipe. Lembra da princesa Diane? A confusão que deu o casamento do príncipe Charles com a Diane. Por quê? Porque ela era plebeia, foi tirada lá do gueto de Londres. Era uma guria pobre da plebe, do gueto. Ele se apaixonou pela menina, ela casou com ela. No dia seguinte ela tinha o título de princesa. Ela era princesa por conquista, por mérito? Não, foi dado a ela aquilo. É o que Deus está fazendo por mim e por você. Essa semana de Páscoa é uma semana que relata muito bem isso. É a semana que relata o dia em que Deus deu a você o título de filho. Você é meu filho. Você é minha filha. Você agora é santo. Porque o sangue do meu filho te santificou. Digam graças a Deus. Então Jesus é especial, Jesus é diferente. Jesus ocupa uma categoria completamente diferente nesse processo das vestes. Eu e você passamos pelo menos por essas 4 etapas que eu falei. Tem que amarrar pão asmo na roupa no começo, depois aprende a lavar. Opa, agora eu já sei lavar minha roupa, já estou melhor. Agora, opa, amadureci, agora eu já sei fazer a roupa santa. E lá na frente, opa, a roupa é santa, mas eu preciso do sangue do Cordeiro para que essa santificação seja confirmada. A gente passa por essas etapas. Jesus é completamente diferente. Olha bem o que diz em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, 19. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Olha isso. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei curado. Ou seja, Jesus está numa categoria completamente diferente. Jesus está numa categoria em que ele é tão puro, tão santo, tão puro, tão santo, que ele santifica a sua própria veste. Só o fato da roupa tocar nele. E aquela mulher sabia disso. Ela falou, não, aquele cara é diferente, esse homem é diferente. Eu acho que talvez se eu tocar nele vai dar problema, eu vou interromper, sem falar que ela não podia tocar nele. Né? Ela não podia tocar em pessoas, ela era impura, considerada impura. Ela falou, não, tudo bem, não precisa tocar nele não, basta tocar na roupa dele. Basta tocar na veste. Ela vai se esgueirando pela multidão com muito jeito e vai lá e toca na ponta da orla dele. Quando ela toca ali, o sangue estanca. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Ela toca na roupa, o sangue estanca. E quando ela toca, que é curada, Jesus para o cortejo e fala, quem me tocou? Os discípulos, que ainda não tinham compreendido a coisa como compreendemos hoje, falaram, Senhor, dá uma olhadinha à sua volta. Como assim quem me tocou? Olha a sua volta, a multidão te comprime. E o Senhor pergunta quem me tocou? Já aconteceu com você, de você tentar ser mais sensato do que Jesus? De Jesus estar tentando fazer algo na sua vida e você quer teimar com ele, que aquele não é o melhor caminho, o melhor jeito de fazer, e você briga com ele em oração. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ou só comigo? De você ficar ali batendo boca com Deus porque você acha que aquele rumo não está legal. E aí você ora, ele fica calado, ele não responde nada, ele fica calado porque ele deixa passar aquilo ali, porque lá na frente você vai entender
que você tinha que passar pelo que passou ou pelo que está passando. Você tinha. Porque seria a melhor forma de lá na frente você alcançar a maturidade que ele tanto espera, porque para ele fazer na sua vida ou te usar da forma que ele planeja, ele não pode usar você com esse coração de criança que você ainda tem ou teve. Ele precisa que você amadureça. O plano dele na sua vida exige que você amadureça. Aí Pedro, que falava demais, Senhor, você deve estar de brincadeira. Olha isso aqui, todo mundo te experimenta. Ele falou, tipo assim, Pedro, cala a boca. Alguém me tocou diferente. E olha a resposta. Porque eu senti sair poder. Santo! Aleluia! Rapaz, se tirasse aquela roupa dele, botasse num cabide e pendurasse lá num lugar, era uma roupa normal. Era uma roupa qualquer. Mas quando ela tocava na pele dele, na pele, ela se tornava uma roupa diferente. Tocava naquela roupa, a roupa extraía poder dele. Ela tocou e o poder emergiu para ela. Jesus falou, não, 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 não. Tipo assim, você não sabe o que você está falando. Alguém me tocou porque eu senti sair poder. E diante daquela situação, o cortejo parado, a mulher não teve como se esconder. Falou, Senhor, desculpa, fui eu, Senhor. Aí Jesus vem e fala, mulher, grande é a tua fé. Sabe por que Jesus disse isso? Grande é a tua fé. Porque aquela mulher alcançou uma compreensão que não é fácil compreender. Eu estou aqui pregando há 1 hora para você alcançar essa compreensão que ela alcançou assim. Falou, não, se eu tocar na roupa dele, na roupa. Porque ela identificou que ela estava diante de uma personalidade que era diferente de tudo que ela já tinha visto, de tudo que ela já tinha ouvido falar em toda a sua vida. Aquele homem é diferente. Aquele homem é tão diferente que a sua roupa é capaz de me curar. Coloque-se de pé, por favor. É mais ou menos como aquele centurião que veio a Jesus e falou, Senhor, meu servo está morrendo. Aí Jesus falou, vou lá agora resolver isso. Vou lá dar saúde a ele. Aí o centurião fala, não, Senhor, de jeito nenhum. Não. O Senhor na minha casa? Não. Eu não mereço isso. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Libera uma palavra só, Senhor. Basta uma palavra, Senhor, e o meu servo ficará curado. Em outras palavras, ele está dizendo, não, Senhor, isso vai ocupar um tempo, vou ter que andar até lá em casa. Então, algo que o Senhor pode fazer liberando uma palavra. Libera uma palavra e vai cuidar das outras coisas que o Senhor tem para cuidar. Só libera uma palavra. Aí Jesus diz a coisa, uma das coisas mais impressionantes do Evangelho. Ele fala assim, eu nunca vi em Israel, em todo Israel, uma fé como a fé desse homem. Centurião, romano, gentio e ímpio. Jesus falou, nunca vi em todo Israel uma fé como a fé que esse homem está mostrando aqui agora. Aí Jesus falou, então seja feito como a sua fé, pode ir embora, o seu servo está curado. O homem foi embora, chegou em casa, o servo estava bom, e ele perguntou, a que horas ele melhorou? Isso está no texto. Aí quando disseram para ele o horário, aí o texto diz assim, então ele viu que foi na mesma hora em que Jesus disse, vai que o teu servo está curado. Ei! Tem alguém aqui nesta manhã que basta uma palavra? Tem alguém aqui nesta manhã capaz de tocar nas vestes dele? Tem alguém aqui nesta manhã que se eu orar e proclamar uma palavra, você vai tomar como done deal, como negócio fechado da parte de Deus? Tem alguém aqui?
capaz de tomar o som da minha voz como o som da voz de Jesus e tomar isso como um decreto sobre a sua vida? Você pode levantar as suas mãos? Antes de eu orar, eu quero que você diga para ele: Senhor, pela fé estou tocando na sua veste nesta manhã, nesta tarde, já 12:39. Eu estou tocando na sua veste nesta tarde, Senhor. Eu estou tomando o som da tua voz. Eu estou tomando a palavra que sai da tua boca. Nesta mensagem que foi pregada, a palavra que o Senhor está liberando sobre mim, sobre a minha casa, eu estou tomando como um decreto nesta tarde. Sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu casamento, a minha família, sobre a minha saúde, em nome de Jesus Cristo. Ei, santo! Porque há poder em ti. Eu quero que saia poder de ti nesta tarde. Eu toco na tua roupa e quero que saia poder. Eu quero que saia poder da tua roupa, da tua veste pura, santa, perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu declaro, eu abro a minha boca nesta manhã e eu declaro uma palavra sobre as famílias aqui presentes. Eu declaro uma palavra de cura para o que está doente. Eu digo ao enfermo nesta tarde: seja curado em nome do Todo-Poderoso de Jacó, o Senhor Jesus Cristo. Eu abro a minha boca e libero uma palavra sobre as famílias, sobre os casais. Eu declaro aos casais: sejam abençoados, sejam fortalecidos, que suas forças sejam renovadas, que o Senhor te erga, te levante nesta tarde e te dê o pão que deu para Elias, que o fez caminhar 40 dias e 40 noites. Eu libero uma palavra sobre as finanças, sobre as famílias que sofreram nesse inverno, que perderam recursos nesse inverno. Eu libero uma palavra, ó Deus, de abertura de portas. Essa primavera trará nas suas asas portas gloriosas. Portas se abrirão. Deus fará maravilhas na tua vida, na tua casa. Porque Ele é Deus provedor. Louvado seja o nome do Senhor. Caia por terra toda a seta diabólica contra a sua saúde, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra seus pais. Caia por terra agora toda a seta maligna, seja despedaçada ao som da minha voz. E que coisas gloriosas, portas se abram, coisas gloriosas aconteçam da parte de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz no seu coração. Que o seu coração seja inundado agora de paz. Receba, seja cheio de paz. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do nome do Senhor.